Eu sou o pastor Michael, líder estadual aqui do Mato Grosso do Sul. E o pastor Michael tem uma palavra abençoada que eu estou meditando com todos, que é sobre vãs repetições, e tá gostoso o estudo hoje. Confesso para você que não serão muitos parágrafos. Nós não vamos estudar hoje muitos parágrafos do estudo, mas os parágrafos que nós vamos estudar do estudo das vãs repetições, mas tá muito gostoso mesmo, tá? Eu quero que você pegue, tá todo mundo com o curso Fé na mão, pessoal? Está todo mundo aí? Tem alguém por acaso que não está com o curso Fé? Tem alguém que não tem? Se não tem, levanta a sua mão que eles levam até você gratuitamente para você acompanhar a leitura juntamente aqui com a gente, ok? Pessoal, então, todos que estão me assistindo também em casa, essa primeira parte, pessoal, dá uma olhadinha para o pastor Mike aqui, ó. Está todo mundo com o curso Fé ou tem alguém que não tem aí? Está todo mundo, né? Maravilha. Então, está tudo no ponto, né? Amém. Então aqui, pessoal, olha para o pastor para você entender. Essa primeira parte aqui de capa, a capa do curso Fé, já foi todo. E semanas passadas eu estudei, já foi tudo. Agora eu quero que você pegue e você vire. No verso tem o estudo também, ó. Tá vendo? Atrás da capa. No verso da primeira folha, vira logo atrás da primeira da capa aí, né? Então lá embaixo você vai achar comigo um título que diz ali, ó, lá embaixo, ó. Por que Jesus sempre obtinha a resposta? Acharam? Todo mundo achou, fácil, né? Então está no verso aí da capa, né, da primeira folha, no verso, e aonde diz, por que Jesus sempre obtinha a resposta? O missionário começa dizendo o seguinte, hoje, né? Sabemos que o Senhor Jesus não operava aqui na terra como Deus. Como assim, pastor? Calma que eu vou explicar. Ao vir ao nosso mundo, despiu-se da sua glória e se fez semelhante a nós, porém sem pecado. Aí o missionário vai usar agora esse versículo de Filipenses 2, versículo 7. Só que eu quero ler com você o Filipenses 2, versículo 6, que está aqui na tela, ó. Olha Filipenses 2, 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí que vem o versículo 7 que está aí na apostila, olha só. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Porque tem muita gente que fala assim, quer ver, pessoal? Muita gente fala, não, mas Jesus ele realizava o que ele realizava sobre a face da terra, ele realizava porque ele era Deus. Mas Jesus ele não veio como Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou. A Bíblia diz que ele tomou forma de homem. Ele não quis ser igual a Deus em forma, né? Ou seja, Jesus ele veio sobre a face da terra não para ser o meu Senhor e meu Salvador apenas. Ele veio para ser o nosso modelo, pessoal, de coisas que nós podemos fazer como ele fazia. Ai, pastor, nada a ver esse negócio. Se você for abrir em João 14, versículo 12, olha o que a Bíblia Sagrada traz para nós aqui, ó. O próprio mestre falando, o próprio Jesus: na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará, olha o que Jesus está falando, fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, Jesus ele veio mostrar para mim e para você que a gente pode ter resposta de oração como ele tinha. Deus sempre ouvia Jesus, sempre. A própria Bíblia diz lá na frente do túmulo de Lázaro, sepulcro, desculpa, né? Na frente do sepulcro de Lázaro, em João capítulo 11, no versículo 42, ele diz assim, ó: eu bem sei que o Senhor sempre me ouves. Você viu Jesus falando? Eu sei que o Pai sempre me ouve. Quem gostaria de sempre ser atendido por Deus? Não, pastor, mas isso é impossível. Não, é possível, irmão. É possível eu e você nós sermos atendidos nas nossas orações. Mas quando que isso vai acontecer? Ah, pastor, mas Jesus é um caso à parte. Olha, irmãos, como eu estou falando para você, na Bíblia Sagrada não fala assim. Na Bíblia Sagrada fala de outra coisa. Pastor, então por que eu não consigo ter resposta como Jesus tinha? Atenção, volta para a apostila. Para não sair da presença do Pai e cumprir sempre a sua missão, atenção que agora começa a pregação hoje. O Senhor estava constantemente em comunhão com o Pai. E lê o último versículo ali, ó. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. Então, se eu posso ter o mesmo resultado que Jesus tinha, porque ele veio sobre a face da terra como homem, tinha sede como eu tenho, tinha fome como eu tenho, foi tentado como eu fui tentado, igualzinho a gente. Jesus ficava cansado também, ficava bravo como nós ficamos. Por que ele tinha tanto resultado? Ah, pastor, porque ele era Deus. Não, porque ele tinha comunhão com Deus. Não se assuste com o que eu vou falar agora. Não quero ofender ninguém que está aqui, nem que está em casa me assistindo. Não quero ofender ninguém agora. Esses últimos 3, 4 meses, vamos pegar só os 3, 4 últimos meses.
qual foi a última vez que você ficou uma hora orando a Deus? Não precisa responder. Vamos diminuir. Qual foi nesses últimos dias agora, na virada do ano, um pouco antes da virada do ano, até agora, qual foi a última vez que você ficou 40 minutos? Não, vou me diminuir. 30 minutos. Não, vou diminuir. 20. Não, vou dar uma diminuída. 15. Eu vou diminuir um pouco mais. 10. Não, eu vou diminuir mais. 5. E se bobear, tem gente aqui que não ficou 5 minutos orando. Você está conseguindo acompanhar onde eu quero chegar? A gente precisa entender que Jesus, ele operava porque ele vivia em comunhão com Deus, ele vivia envolvido e ligado com Deus. Só que eu quero ter a mesma resposta que Jesus tinha sobre a face da terra, ter os mesmos resultados, só que eu não quero fazer o que ele fazia. Ele orava, ele se consagrava. Agora garanto, se eu for perguntar para você, quanto tempo você ficou no Facebook? Se eu for perguntar para você agora, quanto tempo você ficou no Instagram? Se eu for perguntar para você quanto tempo você ficou mandando mensagem por WhatsApp com alguém, e nem vou falar para você sobre as festas de final de ano, quanto tempo você ficou. Eu tenho certeza que você gastou muito mais tempo do que qualquer outra coisa, do que com Deus. E aí o que acaba acontecendo? Beleza, meu corpo está tudo bem, minha vida financeira está tudo ótimo, está tudo tranquilo. Só que daqui a pouco surge uma doença. E o que eu faço? Sem ter comunhão com Deus, sem me envolver com o Todo-Poderoso, eu chego num desespero dizendo: Deus, o Senhor tem que me ajudar. Deus, o meu filho ficou doente. Deus, o meu tio está entubado. Deus, o meu filho fiquei sabendo que ele está no crack. Deus, apareceu câncer. Mas peraí, você está procurando Deus como se fosse a última instância? Você está procurando Deus sem ter amizade com Ele? Pensa comigo, seja uma pessoa inteligente. Você está caminhando na rua, uma pessoa chega e diz assim: me empresta teu... Uma pessoa que você não conhece. Me empresta teu carro que eu quero ir lá no mercado fazer umas compras. Você empresta? O que você vai olhar para a pessoa, na cara da pessoa, você vai dizer assim: te conheço? Você vai emprestar? Aí a pessoa vira as costas para você e diz assim: quer saber uma coisa? Você tinha que ter me emprestado o carro. Não vou com a tua cara, e sai bravo com você. Você vai dizer: Agora a mesma coisa, pensa, o seu esposo ou a sua esposa diz: me empresta o carro, quero fazer umas compras no mercado hoje, você deixa? Mas por quê? Porque vocês se conhecem. Como é que eu estou querendo as coisas de Deus se eu não tenho intimidade? Como é que eu estou querendo as coisas de Deus se eu não tenho envolvimento, não tenho amizade com Deus? A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos, olha o que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É Deus que tem que me conhecer ou eu que tenho que procurar conhecer Deus? É eu que tenho que procurar conhecer e prosseguir em conhecer. Não adianta, eu conheço a Bíblia. Não é isso. Você tem que dar continuidade. De vez em nunca vem na igreja. Isso aí é tipo loteria, irmãos. Isso é uma coisa tipo loteria. Loteria, a pessoa vai lá: hoje vou fazer uma fezinha. Aí a pessoa fez lá uma coisa na loteria: ganhei. Não é assim que funciona com Deus. Vou lá ver se vai dar certo a oração. Olha o que diz aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva. Quem já acordou de manhã e começou a observar o sol nascendo? É lindo, não é, pessoal? Está tudo escuro. Eu já passei várias madrugadas em oração. E aí quando eu vou acordando na madrugada, que eu estou orando a noite toda, fiz 5 horas de oração. Quando dá umas 4:30 da manhã aqui em Campo Grande, amanhece umas 4 e pouco, 4:15 já começa a ficar claro. Quem sabe disso, né? Quem acorda cedo sabe o que eu estou falando. Então quando dá umas 4:15 mais ou menos começa a clarear. Meu irmão, quando dá 4:30 o sol já começa a levantar. E daqui a pouco vai crescer, vai levantando, só que a pouco ilumina tudo. Diga aleluia. A mesma coisa é com Deus. Você vai conhecendo Deus, olha para o pastor, as coisas vão se iluminando para você. Não é Deus te conhecer, é você conhecer Deus. É você vir lá para a igreja, anotar, meditar, estudar. Bom, aí diz assim: como a alva, ao nascer do dia, será a sua saída. Você vê que a pessoa que não conhece Deus não tem saída. Foi bem o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais conhecimento você tem, mais liberto você é. Quanto mais entendimento você tem, a tua saída vai aparecendo. Vamos dizer que você está num quarto escuro. Você está num quarto escuro, não sabe o que fazer. Meu Deus, estou num quarto escuro. Daqui a pouco abriu uma fresta.
Você diz, eu acho que é por aqui. Daqui a pouco vai abrindo mais e abre a porta. Quando abrir a porta, meu irmão, você diz, é aqui a minha saída. Cada culto que você vai vindo e vai conhecendo a Deus, cada vez mais você vai tendo a tua saída abençoada. E ele diz mais, e ele vos virá. Olha, Deus vai vir. Diga, conhecimento faz Deus vir. Isso, quando você começa a ter conhecimento, faz Deus vir. Ele nos virá, ele vem como chuva, como a chuva que serôdia que rega a terra. Ele vai encharcar você na hora certa, vai te dar prosperidade, vai te abençoar a saúde, ele vai te prosperar. Só que tem o caso contrário, o caso contrário da saúde, do conhecimento. Olha o que diz em Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque faltou dinheiro, saúde. Não, faltou o quê? É isso aí, irmão. Você vê que o que falta para nós é conhecimento de Deus, é envolvimento, orar mais, ler mais a Bíblia. Quantas vezes você leu a Bíblia Sagrada esse ano que passou? Nem sei, pastor. Eu acho que eu li no Facebook quando alguém colocou um versículo. Foi ali que eu li a Bíblia e já passei rapidinho, porque isso aí não dá ibope, né? Bíblia não dá ibope. Agora coloca uma pessoa se matando, coloca lá alguém estuprando alguém na internet, coloca lá uma mulher pelada, você vai ver se não vai aparecer, todo mundo vai olhar. Agora versículo a pessoa passa rápido. É isso que eu estou falando. Mas quando surge a doença, eu vou orar a Deus, aí Deus não atende, porque a pessoa não tem comunhão. O meu povo foi destruído, que falta envolvimento, falta amizade, falta conhecimento. Aí alguém me diz, pastor Michael, eu estou entendendo isso que eu estou falando, mas quem pode me dar esse conhecimento? Irmão, eu faço 6 cultos aqui na quarta, eu faço 6 cultos na sexta, eu faço 4 cultos no domingo, e na segunda eu prego uma reunião. Fora isso, eu estou sempre na televisão, os meus cultos vão para o YouTube. Aí a Bíblia diz que não é falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitei. Você viu? Deus, ele vai rejeitar a pessoa que rejeita conhecer ele. Porque tu me rejeitaste, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Você sabe o que é sacerdote? É a pessoa que entra na presença de Deus para orar. Então você vai orar diante de Deus sem conhecimento, ele não vai aceitar. Então por que Jesus obtinha sucesso? Por que Jesus ele tinha resultado quando ele ia orar, ele ia buscar Deus? Porque ele sempre se envolvia com Deus. A Bíblia diz, eu acho em João capítulo 8, se não me engano é o versículo 29, põe na tela para eles. Aquele que me enviou está comigo. Mas por que Deus está sempre com Jesus? O Pai não tem me deixado só, nunca me sinto sozinho. Mas por que Jesus, que o Senhor está sempre com Deus, Deus sempre atende o Senhor e o Senhor nunca está sozinho? Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então você quer que Deus esteja contigo? Faça o que agrada. Quem já caminhou junto com pessoas aqui sobre a face da terra desagradáveis? Você já caminhou? Você caminha há muito tempo com essa pessoa? Se você ama muito a pessoa, você aguenta um tempo. Quem concorda, estou falando, você aguenta, você ama muito. Se você ama muito. Agora, quem já andou com pessoa que sempre está te agradando? É gostoso ou não é? É prazeroso você andar com pessoa que te agrada. A mesma coisa, Deus vai estar contigo quando você agradar a Deus. Então agora nós estamos aqui, acabamos essa folha, vira a página. Nós estamos agora na segunda folha lá em cima. E agora só tem mais 2 parágrafos e acabou. Não vou pregar mais que isso. Hoje Deus quer abençoar você. Hoje você veio aqui para sair daqui cheio de conhecimento da palavra. Lá em cima o missionário deixa um parágrafo escrito assim: qualquer pessoa que estiver em comunhão com o Pai e viver uma vida de oração, mas tem que ter vida de oração, irmão. Não é esse negócio que você fala 3, 4 horas com o teu familiar e com Jesus não fala 15 minutos. Qualquer pessoa que estiver em comunhão com o Pai e viver uma vida de oração e agir sobre o que chamamos de princípios que norteiam a oração, irá invariavelmente obter sucesso na vida. Irmão, qualquer pessoa, presta atenção no que eu vou te dizer. Qualquer pessoa que começou a se consagrar um pouquinho mais, começou a ler a Bíblia Sagrada um pouquinho mais, qualquer pessoa que começou a vir um pouquinho mais na igreja, já dá diferença. Já começa a dar diferença. Agora a pessoa que começa a se consagrar mais, invariavelmente, irmão, o sucesso vai acontecer, porque Deus vai começar a andar com a pessoa. E me fala, quem tem medo mesmo de Deus? Fala, quem que se pela de medo de Deus? Quem?
O diabo, aquele que está te atacando, aquele que te ataca, aquele que ataca teu casamento, aquele que ataca a tua vida financeira, aquele que ataca a tua saúde, esse que te ataca, ele tem medo de Deus, só que você não faz amizade com Deus. Então se você começar a fazer amizade com Deus, com quem que você vai andar, irmão? Com Deus, você está amigo dele. E outra, como é que você pode ter confiança em alguém que você não conhece? Você tem confiança em alguém que você não conhece? Então como é que você pode dizer que tem fé em Deus se você não conhece ele? Ah, é o papai lá de cima, é o velhinho lá de cima. Que velhinho, irmão? Você pode essas coisas, irmão. Você tem que começar a conhecer o Todo-Poderoso, estudar a palavra. E agora olha só, e eu vou te dar para você um recado aqui muito forte. Isaías 59, deixa marcado aqui no estudo, né? Isaías 59, 1 e 2. Olha o que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus, ele tem poder para tocar na tua vida. Olha bem para mim, você nunca mais dizer que não. Deus, ele pode curar, sim. Deus, ele pode mudar esse familiar, sim. Ele pode abrir a porta financeira, sim. Mas por que ele não toca? Escuta, Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar. Que mais? Nem o seu nome, nem o seu ouvido, agravado que não possa ouvir. Então Deus não tem problema de ouvido para não ouvir, e Deus não tem problema de mão para tocar. Ele pode tocar e pode te ouvir. Ah, pastor, mas eu olho e não me atende. Escuta, versículo 2: mas as vossas iniquidades. O que é iniquidade? Eu conhecer a palavra e fazer o contrário. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, coloca uma parede entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que vai fazer com que Deus não me ouça e não toque na minha vida? Pecado. Você tem que pedir para Deus: Senhor, eu quero ser santo, Deus. Eu preciso ser santo. Eu preciso me santificar. Eu preciso começar. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que não é fácil. O que eu estou pregando para você é matéria difícil, porque você tem desejo carnal, você tem uns pensamentos errados, de vez em quando vem um sentimento ruim dentro de você, umas raivas, umas bravezas, mas você tem que começar a pedir para Deus: Deus, eu preciso tomar essa posição, senão não vai adiantar, Deus não vai te ouvir. A Bíblia diz em João capítulo 9, versículo 31, Jesus mesmo aqui deixou para nós, ora, nós sabemos, eu sei e você também sabe, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente, respeita a palavra e faz a sua vontade, a esse, especificamente, a esse ele ouve. Diga aleluia. Você sabe aquela pessoa que ela quer emagrecer sem parar de comer? Quem já conheceu pessoa assim? A pessoa se olha no espelho e diz assim: ai meu Deus, eu tenho que emagrecer. Vamos lá comer agora um X salada com bastante bacon? Vamos! Você está entendendo? É tipo aquela pessoa que ela quer que Deus ouça ela, mas não quer parar de pecar. Não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo. É aquela pessoa que ela quer que Deus atenda, mas tem que ser do jeito dela, não do jeito de Deus. Então de vez em quando eu vou diante de Deus do meu jeito, da minha maneira. Eu quero que Deus me atenda como eu estou, e Deus não vai atender como você está. Deus vai atender você como é para ser, do jeito dele. Então eu quero que Deus, ele venha se adequar aos meus princípios, quando na verdade, quem tinha que se adequar aos princípios de Deus? A gente. Então ele está dizendo aqui, outra coisa que é muito importante, além da santidade, que você tem que se santificar, tem que largar isso aí, irmão, você tem que largar isso aí. Daqui a pouco te aparece uma doença, você está com esse negócio aí de, esses rolos que você está aí com pecado, com coisa, você vai orar, Deus não vai te atender. Daqui a pouco te aparece uma situação aí no casamento, você vai orar, não vai vir. Agora qual é outra coisa além da santidade? Hebreus 11, 6, põe na tela para eles aí da Atena. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardador daqueles que o buscam. Então fala comigo, é necessário. Não escutei mais alto. Pastor, o que é necessário? É necessário fé. Pastor, mas eu tenho fé. Não é isso aí, fé. Fé é o seguinte, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Olha para o pastor, todo mundo. Quando você vai chegar a Deus, você tem que chegar a Deus com aquela palavra que você ouviu. Você vai diante de Deus e você não tem um versículo para dar. Quem já escutou o pastor Michael mesmo orando aqui no altar? Quantas vezes você me escutou eu falando vários versículos aqui? E eu encho o versículo, porque é necessário para agradar a Deus fé. E fé é você ter certeza no caráter dele.
Fé é você ter essa certeza que o que Ele falou contigo, Ele vai cumprir na sua vida. Então quando você for chegar diante de Deus, além da santidade, senão Ele não vai te ouvir. Se não tiver santidade, Ele não vai te ouvir. Além da santidade, você tem que ter fé. Você precisa ter aquela certeza no coração. E além da santidade e da fé, o que tem que ter? Crer. Olha só Marcos 9, 23. Põe o 22. Olha o 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes, Jesus, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, nos ajuda. Isso aqui é um pedido de oração de um pai, que o filho tem um espírito de suicídio. Até domingo eu vou pregar sobre isso. Domingo agora eu vou pregar sobre 7 características de pessoa que tem demônio. Eu vou mostrar para você, e se você identificar uma dessas características, você tem que orar sério. E eu vou explicar também nesse domingo agora, eu vou estar explicando para todo mundo. Será que Jesus permite os demônios entrarem nas pessoas? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Então você vai ver. Domingo eu vou explicar para você se Jesus permite ou não os demônios entrar nas pessoas. Porque o demônio não pode fazer nada se Deus não deixar. Não é verdade? Não está na Bíblia isso? Não vai cair um cabelo da nossa cabeça se Deus não deixar. Então vamos ver esse negócio. Então domingo, tá? Mas voltando aqui. Então o rapaz tinha um espírito de suicídio. Ele se jogava no fogo, se jogava na água, ele queria toda hora se matar. E esse pai devia ter sofrido muito com esse jovenzinho. Tirava ele do fogo, tirava ele da água, já tinha engolido até uns goles d'água, acho. Devia ter marca de fogo, de queimado no braço dele. Aí ele falou bem assim para Jesus: se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, te coloca no meu lugar e me ajuda. Olha o que Jesus disse para ele. E Jesus disse: quê? Se eu posso, se tu podes, tudo é possível que crê. Quem que é a tradução do pastor Michael? Não está comigo, está contigo. Não é se eu posso, é se tu pode crer. O que é crer, pastor? Você tem santidade, orou a Deus, parabéns. Chegou diante de Deus com fé, com muito versículo. O que você tem que fazer depois? Crer. Crer é você orar e sair como se já tivesse acontecido. Isso é crer. Isso é crer. Eu creio em Deus. Não, quem crê em Deus, ele age como se já tivesse recebido, mesmo não tendo recebido. E Jesus disse: toda pessoa que ela consegue crer, ela consegue agir como se aquilo ali já tivesse acontecido, tudo é possível acontecer. Você tem que agir como se teu marido já fosse convertido. Você não age como se fosse convertido. Você tem que agir como se você já tivesse curado. Você tem que agir como se fosse próspero, mas você age como miserável e está pedindo para Deus para prosperar. Eu quero prosperar. Deus prospera. Prospera. Mas no teu dia a dia você se porta como um miserável. É isso que você não está tendo. Você não está crendo. Quem crê faz as coisas se tornarem possíveis. Diga aleluia. E para finalizar, volta aqui para a apostila, que eu já estou pregando demais hoje. Hoje o pastor Mike está tagarela, você viu, né? Agora tem ali, caso das vãs repetições. E agora o último parágrafo do dia. Se prepare para o último parágrafo. Esse é meio pesado. Esse parágrafo aqui eu não quero ofender ninguém, tá? Pelo amor de Deus, não vai ficar chateado comigo. Eu vou só explicar para você esse parágrafo. Então, caso das vãs repetições. Os gentios, aqueles que não nasceram de novo, tentam por todos os meios alcançar algo de Deus. Quem que são os gentios? Gentios são pessoas que as pessoas elas vão até Deus do jeito delas. Quem falou delas? A irmã falou que acertou. Então o gentil é aquela pessoa que vai até Deus do jeito dele, não é do jeito bíblico. Então a pessoa ela vai do jeito dela, mas essa pessoa não nasceu de novo. O que é nascer de novo? Jesus explicou para Nicodemos que uma pessoa que nasce de novo, está lá em João capítulo 3 versículo 5, João 3,5, e Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer de novo? Nascer de novo é quando você se arrepende dos teus pecados e se batiza nas águas. Se arrependeu, não vai fazer mais aquilo lá, você tem nojo daquilo. Até estava comentando agora há pouco na televisão, eu tinha muito medo de ir para a igreja e ter que parar de ir para carnaval. Mas vou ter que parar de ir no carnaval? Mas vou ter que parar de tomar cachaça? Tá, mas você sabe que eu saio com um monte de mulher, então vou ter que parar com isso. E um cara foi muito feliz comigo. Ele falou assim: nada, tu pode ir na igreja fazendo carnaval. Ele falou assim: tu pode ir para a igreja tomando cachaça e até saindo com a mulherada, pode ir. Eu disse: posso, mas eu não vou ter que parar. Ele falou bem assim: não vai ter que parar.
Eu disse, então eu vou. Quando fui para a igreja, escutei a pregação, me converti, eu não parei, eu só perdi o desejo. Inteligente o cara, né? Ele falou assim, não, você não tem que parar de fazer nada, só vai. Aí eu comecei a ir, quando eu fui para parar para pensar, eu estava chorando na frente do altar. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Aí me batizei nas águas. Não passado muito tempo depois, Jesus disse, tem que nascer da água e do Espírito. Recebi o batismo com o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Fiquei uma nova criatura. Se você me conhecesse há 21 anos atrás, você ia dizer, você não é o mesmo. Eu sou uma pessoa totalmente nova. As palavras que eu falo, as atitudes que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, até os lugares que eu frequento, não é mais o mesmo. O antigo Michael fumou, bebeu. O antigo Michael, capetado. Mas o novo Michael nunca colocou um gole de cachaça na boca. O novo Michael nunca foi em um baile de carnaval. Nunca o novo Michael. Mas o antigo era do capeta. Então, você precisa nascer de novo. E além de nascer de novo, o missionário fala uma coisa interessante. Os gentios são aqueles que não nasceram de novo. Então a pessoa ela vai até Deus do jeito dela. Ela não respeita a Deus. Agora, quando você se arrepende dos pecados e você se recebe o Espírito Santo, você vai até Deus do jeito de Deus. Você quer agradar a Ele. Você diz para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua. Você é diferente. Você é outra pessoa, você já não vive mais para você, agora você vive para Deus. Você não faz isso. Por isso que tem muita gente que diz assim, eu sou convertido. Tem uns amigos meus aí que falaram para mim que são convertidos, que e não dá nem para esconder, né? Porque as pessoas fazem cada coisa, irmão, cabeluda. Bom, fica quieto aqui, né? Os gentios, aqueles que não nasceram de novo, eles tentam por todos os meios alcançar alguma coisa de Deus. Escuta isso aqui. Já escutou essa frase que alguém diz assim? Você já escutou essa frase, quer ver? Todos os caminhos levam a Deus. Quem já escutou essa frase? Um dia um cara chegou para mim aqui em Campo Grande. Pastor Michael, eu gosto muito do seu programa, eu assisto o senhor na televisão, mas só me perdoa, eu tenho a minha religião e todos os caminhos levam a Deus. Aí eu falei assim para ele, viu? Você chegou numa rodoviária aqui de Campo Grande, você quer ir para Aquidauana. Aí você não sabe ler nem escrever, você é ignorante, você não sabe ler e escrever. Aí você pergunta para a moça lá da rodoviária, moça, eu queria ir para Aquidauana, qual ônibus que eu pego? Ela olha bem no teu olho e diz assim, pega qualquer um, porque todos vão dar em Aquidauana. Eu olhei bem na cara desse cara e falei assim, você pega esse ônibus? Claro que não. Eu falei, mas por que claro que não? Porque não é todos os ônibus que vão dar Aquidauana. Aí ele fez assim, entendi. Exatamente. Como assim todos os caminhos levam a Deus? Tem lugar que a pessoa tem que comer carne podre e largar sangue de bicho na cabeça 7 dias no chão. Tem ou não tem? Tem que cortar o pescoço de galinha, sim ou não? Tem lugar que você vai que as pessoas ficam fazendo um estralinho na tua cabeça. Quando que Jesus te ensinou isso? Tem lugar que você vai que eles fazem assim, põe um charuto na tua boca e faz assim, Quando que Jesus fez isso? Bom, tem lugar que você vai que as pessoas estão cheias de uns detalhes, entendeu? As pessoas fazem um monte de detalhes, negócios. Quando que Jesus ensinou a fazer isso? Você está entendendo? Então as pessoas elas fazem de tudo para tentar alcançar alguma coisa de Deus. Tem pessoa que senta na mesa, lá numa mesa branca, olha que eu vou falar. E a pessoa fala com uma pessoa que ela se entorta toda, a pessoa se entorta. E a pessoa diz assim, tudo bem, eu sou teu filho. Você imagina uma pessoa ali na porta, ela te encontra hoje, antes de entrar no culto. E aí você diz assim, boa tarde. A pessoa diz, boa tarde. Aí daqui a pouco a pessoa olha para você e diz assim, boa tarde. Aí você diz assim, boa tarde. Aí a pessoa repete de novo, boa tarde. Aí diz assim, viu, já te dei boa tarde, tá tudo bem contigo? A pessoa olha para você e começa assim, boa tarde. O que você vai fazer? Você vai sair correndo, meu Deus, que loucura isso aí. Bom, você não suporta, você vai pensar, essa pessoa tem problema? Agora o que me diga o que é uma pessoa ficar diante de um pedaço de pau e ficar repetindo aquele pedaço de pau que foi criado pelo homem aquilo ali. Pensa. Eu acho que é uma coisa, humanamente falando e biblicamente falando, uma coisa que não tem lógica. Mas é o que a gente faz. E a gente pensa que repetindo vai alcançar alguma coisa. Não. Nós servimos o Criador dos céus e da terra, Ele quer atender você. Ele quer lhe abençoar. Mas você precisa se consagrar.
Você precisa ter comunhão com Ele. Aplauda bem forte ao Senhor. Semana que vem eu continuo. Amém. Vamos colocar diante de Deus agora. Vamos orar? Quem gostou da mensagem? Cuidado com esse negócio aí, irmão. Pastor, eu saio daqui, vou lá, o pessoal vai baforejar um charuto na minha cara. Não. Pastor, eu vou lá usar uma água de abor. Não. Pastor, eu vou lá. Não, você tem que parar com isso aí. As pessoas fazem essas coisas. Fazem ou não fazem? Fazem. E você sabe, irmão, que eu nem condeno as pessoas fazerem isso. Por que, pastor, que o senhor não condena? Porque eu também fazia, porque eu fui ensinado. Tinha algumas estátuas que vinham lá da Itália, na casa, né? Essa estátua passou pelo bisavô, não sei o que, tataravô. Blá, blá. E é o que acontece, lembra até hoje. Muitas vezes a gente passava a mão, beijava. Quem já fez isso também, né? Passa a mão, beija, a pessoa fica se benzendo, fica assim no negócio. Mas isso aí, como eu falei, não é do método de Deus. Isso é o método das pessoas fazerem para tentar alcançar uma coisa de Deus. Está errado. Tem que ser do jeito de Deus. Você tem que nascer da água do Espírito. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser santo. Você precisa chegar diante de Deus com fé, crer. Sabe, virar as costas. Depois que você orou, vira as costas e creia que Deus está com você. Acredite. Amém? Vamos orar agora, irmãos. Eu quero abençoar você e depois nós vamos passar aqui pelo Vale do Sal e vai ser uma bênção. Pastor, mas esse Vale do Sal está fora da palavra. Não, nada disso, está dentro da palavra. Tudo que a gente faz um ato de fé, até inspirado pelo que está registrado na Bíblia, é útil, agradável e dá certo. O Davi venceu no Vale do Sal e você vai estar vencendo aqui. E não esqueça que o sal é bom, bom é o sal, já disse Jesus. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, é verdade. Nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos ter mais intimidade contigo. A gente se afasta de Deus, não tem tempo para Deus, mas quando surge uma situação, a gente corre para procurar a presença do Senhor. Não, Deus, eu não vou buscar o Senhor em última instância. Eu não vou procurar o Senhor só quando eu estiver desesperado, ou quando me aparecer um problema, surgir uma situação difícil. Nada disso, Deus. Eu vou ler a Bíblia Sagrada com mais frequência. Você fale para Deus: Deus, vou começar a vir nessa igreja assiduamente. Vou trazer um papel, uma caneta, vou anotar. Vou tirar tempo para ti, Deus. O Senhor não é chato. O Senhor não é chato, não é ruim. É prazeroso estar na tua casa. Quando vai finalizando uma reunião, já estou pensando na próxima. O que esse pastor vai pregar no próximo culto? Eu quero saber tudo. Eu quero conhecer Deus. Você sabe que de vez em quando eu fico pensando, fecha os teus olhos agora, levante as mãos. Você sabe que de vez em quando eu fico pensando que Deus abençoa aquelas pessoas que são extremamente curiosas dele. Aquela pessoa que, eu quero mais, vou estudar mais, eu quero conhecer mais, eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu quero saber como é que Ele procede, eu quero saber como é que Deus funciona, eu quero saber onde Deus está, como é que Ele opera. Quanto mais você fizer isso, mais Deus vai abençoar você. Mas tem gente que não está interessada em Deus. A pessoa só está interessada numa oração. A pessoa só está interessada que a gente faça uma oração, Ele abençoe e a gente vai para casa. Misericórdia. Eu vou falar um negócio bem pesado agora. Levante a mão para o céu e feche os olhos. É pesado. De vez em quando a gente lida com Deus como se fosse misericórdia, tá? Como se fosse uma prostituta. A pessoa vai lá, quer um momento de prazer, depois vai para casa. Está errado, Deus. Não é isso que a gente vai fazer, Deus. A gente não quer só receber aquela bênção e depois te deixar. Não, Deus. Nós queremos contato. Nós queremos comunhão, nós queremos envolvimento, nós queremos mais de ti. Mais de ti, mais de ti. Então levante as mãos e cante, te conhecer. Cante bem alto. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. E prosseguir em te conhecer. É tudo o que eu quero. Tudo que eu quero para minha vida. Minha vida. Senhor. Senhor. Te conhecer. Te conhecer. E prosseguir em te conhecer. Prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero. Tudo que eu quero para minha vida. Minha vida. Senhor. Senhor. Cante. Te conhecer. E prosseguir. E prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero. Tudo que eu quero na minha vida. Senhor. Senhor. Te conhecer. Cante. Mais. Eu quero aumentar meu conhecimento.
conhecimento. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Aleluia. Diga comigo bem alto: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E eu vou me alimentar mais. Eu tenho fome, eu tenho sede de justiça. Eu serei farto. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém.